Oi pessoal, tudo bem? Decidi fazer hoje, como leitura de domingo, a leitura do texto do livro Amor Sin Condiciones, de Paul Ferrini, né? Amor sem condições. E o capítulo que eu escolhi para hoje, quer dizer, que foi escolhido, né? Que eu fui orientada a fazer a leitura, se chama O Assunto Central. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pela câmera do meu computador para fazer um teste e porque provavelmente vai ser um vídeo mais longo, então eu vou fazer a carga dele direto no YouTube, tá bom? Vamos ler e refletir porque é um texto muito forte, muito intenso. Não há nada que seja tão severo contigo quanto você é consigo mesmo. Né? Eu esqueci de lembrar a vocês que o Paul Ferrini, ele canaliza ensinamentos do Mestre Jesus Cristo também, e ele é um mestre de um curso em milagres, tá? Só para aqueles que ainda não tiverem visto vídeos meus de leitura de textos de Paul Ferrini. Assim como todos os teus irmãos e irmãs, você sofre de uma sensação básica de inadequação e indignidade. Sente que cometeu erros terríveis, que cedo ou tarde serão castigados pelas autoridades humanas ou por alguma outra autoridade espiritual abstrata, tal como Deus ou a lei do karma. Estes problemas de autoestima não resolvidos são os condicionamentos das tuas encarnações. Em outras palavras, você está aqui para resolvê-los. Você escolheu os seus pais para exacerbar a sua culpa de tal maneira que fosse cobrada a consciência dela, né? Assim, culpar os seus pais pelos seus problemas não te ajudará a retirar os condicionamentos que você e eles colocaram sobre o amor. A única via de saída é expandir a sua consciência para além da sua própria culpa. E expandir a sua consciência para além das suas crenças e hábitos de interação com os outros, né, com a vida, com o mundo, baseados no temor. Buscar a alguém especial que te proporcione o amor que os seus pais não puderam te dar, tampouco será de ajuda. Aqui ele está falando claramente do conceito de relacionamentos especiais de um curso em milagres, tá bom? É aquele parceiro que a gente quer, que vai resolver todos os nossos problemas. É o príncipe encantado montado num cavalo branco, tá bom? Então, buscar alguém especial que te proporcione o amor que os teus pais não puderam te dar, tampouco será de ajuda. Isso somente aumenta a temperatura dentro da panela de pressão. Não se surpreenda se o seu cônjuge, né, o cônjuge que você escolher, for a perfeita encarnação do seu pai ou da sua mãe. Efetivamente aquele com quem você mais necessite um processo de cura, né? Necessite um processo aí de perdão. Né? Ele está falando aqui da gente perdoar os nossos pais, e então a gente encontra réplicas perfeitas dos nossos pais nos nossos cônjuges, maridos ou esposas, né? Mesmo para aqueles que têm relacionamentos homoafetivos. Dá no mesmo, o processo é idêntico. Você não pode evitar estar cara a cara com as suas próprias feridas. Os pais, cônjuges e filhos estão aqui para ajudar você a ver a sua própria necessidade de cura. E você desempenha essa mesma função na vida dessas pessoas, né? Na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, desempenhamos essa mesma função.
Buscar o amor incondicional em um mundo cheio de condições tem que conduzir inevitavelmente ao fracasso. Como todos os teus irmãos e irmãs atuam a partir da vergonha, e nós também, né? Eles não podem te oferecer o amor que você sabe que merece, e você tampouco pode oferecer esse amor a eles. O melhor que você pode fazer é aumentar a sua consciência a respeito do amor que você necessita, de que você necessita, e começar a se responsabilizar de dar, né, esse amor a você mesmo, de se responsabilizar por dar este amor a você mesmo. Né? Então, o que ele está nos aconselhando aqui é que a gente tome consciência das nossas necessidades emocionais, afetivas, né? Materiais também, e que a gente comece a trabalhar para nos darmos, nos atendermos, ok? É disso que ele está falando. Esse é o começo da cura. Se você não assume a responsabilidade de trazer amor às suas próprias feridas, você não sairá do ciclo vicioso, de ataque e defesa, e de se sentir culpado e de culpar os outros. Os seus sentimentos de fúria, dor e traição, que parecem ser justificados, tão somente avivarão o fogo do conflito interpessoal e continuarão reforçando a sua crença inconsciente de que você é incapaz de ser amado e incapaz de amar. Você tem que aprender a ver até que ponto você odeia a si mesmo. Até que você olhe-se no espelho e veja as suas próprias crenças refletidas ali, estará usando a todo irmão e irmã com quem se encontrar como espelhos para que mostrem a você o que você pensa de si mesmo. Ainda que não haja nada de mal com esta prática, ela não é o caminho mais curto de volta para casa, nem é o mais fácil, posto que sempre tendemos a pensar que o que vemos é a lição que outra pessoa deve aprender. Uau, hein? Que bronca! A gente sempre acha, né, que o que está acontecendo não tem nada a ver com a gente. Aquilo ali pertence ao outro. É disso que ele está falando. Se você quer se afastar da psicologia depravada do mundo, deve parar o jogo da projeção. Esse jogo oculta o teu impulso inconsciente de morte por trás de uma fachada de culpa e moralidade condicionada. Certamente é paradoxal, mas no instante em que você proclama a sua inocência às expensas da inocência do seu irmão, também está reforçando os seus sentimentos de culpa e inferioridade. Né? Então, se eu estou culpando o outro, ok, eu estou culpando o outro, mas ao mesmo tempo eu estou reforçando os meus sentimentos de culpa, a minha sensação de indignidade, a minha sensação de ser inferior e não merecer amor. Não há mais saída do ciclo da culpabilidade do que além de deixar de culpar. Entretanto, você tem que estar preparado. Se você decidir descer da roda do sofrimento, aqui ele está falando da roda do karma, talvez você descubra que não vai se tornar muito popular. Os que não se unem ao jogo das projeções do mundo são os primeiros a ser atacados. Se você aprendeu algo a partir da minha vida, né, da vida dele, Jesus, então você tem que ter aprendido isso.
Qualquer um que esteja disposto a reconhecer o seu próprio temor, sem projetá-lo do lado de fora, né, nos outros, ameaça o jogo do mundo. Qualquer um que se aproprie dos seus pensamentos assassinos e que busque as suas raízes dentro da sua consciência, da sua própria consciência, ameaça a estrutura moral da sociedade. Na sociedade humana existe o que está bem e o que está mal. Aqueles que fazem o bem são recompensados e aqueles que fazem o mal são castigados. Assim é como sempre foi. O meu ensinamento ameaça essa suposição básica. Num nível mais superficial, põe em questão a ideia de que as más ações devam ser castigadas. Frente à chamada ao castigo, defendo e seguirei defendendo a chamada ao perdão. Num nível mais profundo, o meu ensinamento põe em questão a ideia em si mesma de que alguém deva ser condenado por seu comportamento. Se alguém se comporta mal, é porque tem pensamentos falsos. Pensamentos falsos são aqueles que não compartilhamos com Deus, ok? Se você pode perceber a falsidade do seu modo de pensar, pode modificar o seu comportamento. E interessa à sociedade ajudar você a fazer isso. Mas se é aplicado um castigo, as suas falsas ideias serão reforçadas e a elas se adicionará a culpa. Você já escutou a expressão: 2 erros não fazem um acerto. Esta é a essência do meu ensinamento. E a sociedade, esta é a essência do meu ensinamento. Todos os erros têm que ser corrigidos da maneira correta. Do contrário, a correção é um ataque. A correção passa a ser um ataque. Opor-se a uma falsa ideia, tratar de dominá-la ou discutir com ela, é reforçá-la. Tudo aquilo a que resistimos persiste, né? Esse é o caminho da violência. O meu caminho, pelo contrário, é não violento. O meu caminho demonstra a resposta à colocação do problema, a forma como o problema é colocado. Ele leva amor e não ataque àqueles que sentem dor. Os seus meios são consistentes com os seus fins. Fazer mal é ensinar a culpabilidade e perpetuar a crença de que a dor e o sofrimento são necessários. No caso aí, para a correção, né? Fazer o bem é ensinar amor e demonstrar o seu poder para superar todo o sofrimento. Dito de maneira simples, você nunca faz o bem ao fazer o mal ou o mal ao fazer o bem. Para fazer o bem, faça o bem. Você não pode amar de uma maneira não amorosa. Não pode fazer o bem e atacar o mal. O erro tem que ser desfeito. E como a raiz de todo erro é o medo, unicamente desfazer o medo trará a correção. O amor é a única resposta que desfaz o medo. Se você não acredita nisso, coloque à prova. Ame a qualquer pessoa ou situação que desperte temor em você. E o temor, o medo, irá desaparecer. Isto é verdade, não tanto porque o amor seja um antídoto contra o temor, mas porque o medo é a ausência de amor. Exatamente o que o Curso em Milagres fala, né? Só existem dois sentimentos, o medo e o amor. E o que é o medo? O medo é a ausência de amor, né? Assim como a escuridão é a ausência de luz. Não tem existência própria, não tem existência verdadeira. Portanto, não pode existir o medo
quando o amor está presente. A maioria de vocês entende muitas coisas a respeito do medo, mas muito poucas a respeito do amor. Vocês têm medo de Deus, medo de mim e medo uns dos outros. Por que vocês têm medo? Porque acreditam que não são dignos de amor e nem capazes de amar o outro. Essa crença é a única que tem que ser modificada. Toda a negatividade se desprenderá da tua vida quando você desfizer esta simples crença errônea acerca de você mesmo. Então, eu vou ler novamente a crença, né? Acreditamos que não somos dignos de amor e que não somos capazes de amar os outros. Na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, né? E essa crença começa no momento em que temos a ilusão da separação, no momento em que a mente egóica é formada, ok? A nossa sensação de sermos indignos de amor primal, a primeira vez que a gente experimenta isso é quando a gente se dá conta, na ilusão da mente egóica, de que estamos separados de Deus, do nosso Criador. Então a gente entende que Deus nos expulsou do paraíso. Por quê? Porque não somos dignos de ser amados. Se não somos dignos de ser amados, não somos capazes de amar o outro. Isso é mentira, tá? Você, meu amigo, não é quem você acredita ser. Não é um simples acúmulo de todas as crenças e ações negativas, né? Que fez durante a vida. Isso é o que você acredita que é, mas não é o que você é de verdade. Você é o Filho de Deus, assim como eu. Tudo que é bom e certo acerca de Deus é bom e certo acerca de você, acerca de ti. Meu óculos está torto. Aceita este fato, ainda que seja por apenas um instante, e a tua vida se transformará. Aceita esse fato com respeito também ao teu irmão, ainda que seja somente por um momento, e todo o conflito entre vocês terminará. Então, aceita que você é filho de Deus, e aceita que o teu irmão também é, aquele com o qual você tem muita dificuldade. Ele também é seu irmão, porque ele é filho de Deus igualzinho a você. O que você vê é um resultado direto daquilo que você acredita, daquilo em que você acredita. Se você acredita que é culpado, então verá um mundo cheio de culpa. E o mundo cheio de culpa será castigado, e você também. Aí ele abre aspas. Deus te abaterá, Deus destruirá o mundo, Deus se vingará, fecha aspas. Estes, meus amigos, são os seus pensamentos. E estes pensamentos, por mais blasfemos que sejam, são ideias absurdas que vocês atribuíram a mim. Ele bota exclamações. Felizmente, entendo que esta é a sua maneira não muito sutil de flagelar a si mesmos. Essa é uma manobra dilatória. Com o tempo você se cansará dela. Não passará muito tempo antes que você comece a recusar todo o conceito de culpa, individual e coletivamente, e aspire a voltar para casa. Meu amigo, espero este momento de honestidade e responsabilidade completas com alegria e certeza. Nesse dia, quando você vir que o seu bem e o bem do seu irmão são um e o mesmo, um único e o mesmo, tudo o que te separa de Deus cairá, e você se alçará junto a mim em todo o seu esplendor.
Então conhecerás o amor que Deus sente por você, mas para além de qualquer dúvida. Então saberá que ele jamais te abandonou. Mesmo quando o cúmulo da tua loucura, quando no cúmulo da tua loucura você pensava que ele te castigaria e destruiria o seu mundo. Então você conhecerá o poder, o poder da sua mente para criar, e escolherá criar com Deus e não separado dele, né? E aí, como a gente tem falado nas lições, o criar separado de Deus é o criar a partir do sistema de pensamento do ego e criar essa loucura que a gente vê aí no mundo, né? Eu achei esse texto muito maravilhoso, achei super pertinente com a lição de hoje, né? Porque a gente falou sobre abandono, sobre Deus ter nos abandonado, e ele fala aqui que não nos abandonou de uma forma diferente, né? Mas eu achei mais especial essa chamada dele. E lembrem-se que o capítulo é o assunto central. Então, qual seria o assunto central aqui? Seria a gente ter honestidade e responsabilidade para com as nossas vidas. Então, honestidade para a gente perceber os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, as nossas crenças equivocadas e egóicas, né? Os nossos desejos assassinos, os nossos ódios, os nossos desejos de vingança, os nossos defeitos de caráter, que são fruto das ilusões do nosso ego, né? Sermos honestos a respeito disso tudo para que a gente não precise ficar projetando no outro, né? E aí a gente sai desse ciclo vicioso de culpar, de atacar, de se culpar, de se atacar, de julgar o outro, né? De criticar, de condenar, né? Não que o mundo vá deixar de ter as suas leis e que nós vamos deixar de responder às leis do mundo, que são várias as leis da terceira dimensão, né, gente? A gente tem que responder porque é aqui nesse mundo que a gente está, e ele está sujeito às leis. Mas a gente vai fazer o que os exercícios têm nos solicitado diariamente, de responder a partir da perspectiva amorosa, responder a partir da perspectiva da visão crística, da visão da consciência crística, né? Deixa eu tirar o óculos, que agora eu não preciso mais ver. Então, basicamente foi isso que eu achei muito bonito, né? E quando ele fala que... Eu achei muito legal essa frase que ele fala, né? Que os nossos pais, eles tratam a gente de forma a exacerbar os nossos sentimentos de culpa, para que esse sentimento de culpa, essa responsabilidade, não chegue à consciência, né? Para que fique impossível para a gente não olhar para as nossas feridas, né? E quem tem que jogar luz e amor sobre as nossas feridas emocionais somos nós, né? Nós que estamos aqui nessa prática, que estamos sendo chamados a essa consciência. Então, eu ficar culpando o meu pai e a minha mãe pelos meus problemas, quando eu faço isso, eu estou pegando o tempo precioso que eu poderia estar reunindo uma série de ferramentas para minha cura emocional, né? Porque hoje em dia você pode fazer psicoterapia pelo YouTube, porque tem tanta coisa maravilhosa, né, para o despertar da consciência, que hoje em dia só fica num estado de consciência embotado quem quer. Quem não quer, tá tudo aí, gratuito, livremente. Se você tiver um telefone celular e uma conexão na internet, você faz psicoterapia com profissionais maravilhosos, né? Você aprende espiritualidade com profissionais maravilhosos, você tem todos os tipos de ensinamentos disponíveis, né? É só aquele pouquinho de boa vontade que Jesus nos pede no livro Texto de um Curso em Milagres. Então, assim, voltando à história de pai e mãe, enquanto eu não assumir responsabilidade pela cura das minhas feridas, e quando eu curo as minhas feridas emocionais, eu curo também as dos meus antepassados e as dos meus descendentes, porque eu tenho uma programação genética aqui, espiritual e emocional, que é comum a todos nós, né? Então, enquanto eu ficar no jogo da culpa, eu estou usando a minha energia para um propósito sem sentido, eu estou jogando a minha energia fora, melhor dizendo.
né? E eu posso pegar toda essa energia e levar para curar as minhas feridas emocionais, né? E nós também somos aqueles que apertamos os botões das nossas famílias. E assim Deus nos junta, né? Então ele fala também aqui muito de a gente assumir a responsabilidade por nos amarmos, nos aprovarmos, nos aceitarmos como somos, com as nossas falhas, com as nossas limitações. E aí a gente vai começar efetivamente a ser mais generoso com os outros, né? A gente se valorizar, a gente aprender a se colocar em primeiro lugar na própria vida, porque isso é importante sim. A gente aprender a dar ouvido aos nossos próprios sentimentos, a gente aprender a estabelecer limites saudáveis que tornam os relacionamentos muito melhores para os dois lados. Olha, até aqui eu vou com você, a partir daqui vai me custar muito, então eu não vou. Né? Porque se eu for, o preço de eu ir para você vai ficar muito caro. Né? Então, mas isso vem de onde, gente? Vem do autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento verdadeiro vem de onde? Da minha reconexão com Deus. E aí ele nos convida, os exercícios de Um Curso em Milagres nos convidam a gente se reconectar com a gente mesmo. E aí a gente tem uma boa base de partida para tratar do assunto central, né? Que eu amei. E que eu diria para vocês aqui que o assunto central é sim, eu assumir, deixa eu ver onde ele bota aqui, eu assumir a responsabilidade, né? Eu ser honesto comigo mesmo e eu assumir a responsabilidade pelas minhas questões, né? E é isso que ele tá aqui, tá aqui. Amigo, meu amigo, eu espero que esse momento de honestidade e responsabilidade é, com, completas, né? Responsabilidade e honestidade completas com alegria e certeza. Nesse dia, quando você vir que você e o outro são um, e as suas necessidades e as do outro também são uma só, né? Tudo que separa você de Deus vai cair e você vai se alçar junto comigo, a mim, em todo o seu esplendor. Né, gente? Eu achei esse texto assim sensacional, fenomenal, lindíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi fazer a leitura do texto com mais calma para não ficar limitada aos 15 minutos do Instagram e poder fazer esses comentários, porque eu achei esse texto realmente muito profundo. Né? Ele dizer assim que o amor é a única resposta que desfaz o medo. Né? E como você pode aprender a amar a si mesmo? Né? Nós temos medo de nós mesmos. É por isso que é tão difícil para a gente se amar. E por que a gente tem medo da gente mesmo? Porque a gente não se conhece. Então a gente acha que é sim essa criatura indigna de ser amada e incapaz de amar o outro. Então quando a gente volta para a nossa conexão com Deus, a gente vai conhecer quem a gente realmente é. A gente vai verdadeiramente se conhecer. E aí, esse amor que a gente vai receber do Criador, ele desfaz todo o medo. E a gente se encaixa no nosso ser real, que é o nosso eu maior. Tá bom, meus queridos? Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, tá? Esse vídeo vai para o YouTube, não vai ficar no Instagram, tá bom? Um beijo imenso. E se Deus quiser, deixo vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e se Deus quiser, nós nos vemos amanhã.